Graça e paz, Igreja Global. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. E nós pedimos para que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Essa é uma noite que o Senhor nos preparou. Uma noite que o Senhor reservou para falar da Tua palavra. Me usa de uma maneira extraordinária, Senhor. E que tudo aquilo que for falado aqui nessa noite venha louvar e engrandecer ao Teu santo e poderoso nome, Deus. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade dada pelos nossos apóstolos por estar aqui. E eu falei que eu não vou chorar. Não tô. E eu pensei, Deus, o que o Senhor tem para mim? E Ele falou assim: eu tenho para você o que eu tinha há 12 anos atrás. E eu escrevi assim, ó: eu preciso iniciar a minha mensagem dizendo que há 12 anos atrás eu corri, eu tive medo, eu tive vergonha e todos os sentimentos mais difíceis passaram dentro do meu coração. Deus me falou assim: faça instituto teológico. E eu falei: não, eu não vou fazer. E aí Ele falou, através do pastor Arlindo, num culto de quinta-feira: eu preciso falar com você. Aí eu fui na salinha, nunca imaginei o que Ele ia me falar aquele dia. E Ele falou assim: se você não for estudar a minha palavra, eu vou te matar. Exatamente assim. Sou bem filha do apóstolo. Funciona de uma maneira mais firme com a gente. E eu falei: Deus, eu vou. Não queria morrer, nem quero, por isso estou aqui. E eu falei assim: Deus, eu vou. E eu fui, fiz o instituto. E tem uma matéria, que é a matéria onde a gente prega. E naquele dia, eu preparei uma mensagem, estudei, preguei para o pastor Keitson. Eu falei: o que você acha da mensagem? Ele falou: não, tá top, tá top. Vai lá e arrasa. Assim como ele me disse agora há pouco. E eu comecei a falar, como comecei aqui hoje. E eu saí correndo. Vocês conseguem me imaginar? Largando tudo aqui e saindo correndo? Foi o que eu fiz. Eu larguei a mensagem, larguei tudo aquilo que Deus poderia me usar naquele dia, porque eu não consegui. O medo foi mais forte. Mas hoje, o medo não me vence mais. Independente do que eu passe, de que seja difícil ou não, eu trouxe uma palavra para vocês que está escrita há 12 anos. Então, acredite que se você está aqui essa noite, essa mensagem é para você, sim. Eu poderia ter pregado ela há 12 anos e eu não consegui, mas hoje eu estou muito feliz, porque as pessoas veem potencial na gente quando a gente mesmo não acredita que esse potencial possa existir. E Deus me tirou do anonimato. Hoje eu tenho uma empresa, eu sou uma empresária muito bem sucedida, graças a Deus, graças aos olhos do nosso apóstolo, da nossa apóstola, porque eles sempre acreditaram em mim. Graças ao pastor Keitson, que sempre acredita em mim e sempre me diz que eu posso e que eu vou conseguir.
E ele falou assim: amor, você fala para 500 pessoas. Você fala, porque quem não sabe, eu trabalho com eventos. E eu falo. Gente, sem chorar, nunca chorei num evento. E olha que eu já passei muita situação difícil. E daí você pode se perguntar assim: mas o que isso tem a ver? Tem a ver com o temor que eu tenho pelo Senhor. E que se eu estou aqui hoje, é porque Deus tem algo muito especial para falar no coração de todos vocês. E eu quero que eles abram lá na comunicação para mim, o livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 47, do 47 ao 49. Qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vou mostrar a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu um buraco bem fundo e pôs alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com um ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundamentada na rocha. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi uma grande ruína naquela casa. Jesus fala, pode tirar, obrigado. Jesus fala aqui no final do Sermão do Monte, aonde ele já tinha ensinado e falado inúmeras coisas. Tinha mostrado a toda aquela multidão inúmeras coisas, inúmeros ensinamentos. Mas bem no final ele fala o quê? Sobre 2 tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que ouve, que pratica, que é assíduo. E um segundo tipo de pessoa que não está nem aí com nada. Que ouve, que finge, mas que realmente não quer ter uma intimidade com o Pai. E para edificar uma casa, nós precisamos pensar em quê? Numa estrutura. Qual é a estrutura de uma casa? Mas além da estrutura, nós precisamos do quê? De pessoas. Nós precisamos de pessoas para que essa casa seja construída. E quem foi o primeiro construtor de todos? Deus. Deus, ele foi o primeiro. Ele veio, criou os céus, a terra e tudo que havia nela. Amém? Então nós precisamos entender o quê? Nós precisamos de pessoas, mas principalmente nós precisamos do nosso Criador, para conseguir fazer com que as coisas funcionem verdadeiramente. Entender que nós precisamos dessa estrutura, nós precisamos de um terreno e nós precisamos de um fundamento. E esse fundamento é a primeira coisa que a gente precisa fazer num terreno quando a gente vai começar a construção. E precisa cavar. E a gente construiu a nossa casa recente. E eu vi quanto foi trabalhoso fazer essa fundação. Essa fundação é todas as coisas que você pode estar passando hoje. Essa fundação funda, que você se olha e você diz: por que Deus? Por que é tão difícil para mim? Por que para os outros parece tão fácil, mas para mim não é? Porque a verdade é que cada um de nós vai ter um processo. Mas hoje, vocês então estão aqui aprendendo que nós precisamos ter o firme fundamento que é Jesus. E com Ele, todas as coisas vão ser diferentes. Eu não vou dizer para vocês que vocês não vão passar por luta, vocês não vão passar por dificuldade, porque eu estaria mentindo. A realidade é que Jesus precisa estar verdadeiramente dentro de você. Ele precisa estar no centro da sua vida.
E nós acabamos de ter um apelo. E eu vi o quanto David reafirmou e reafirmou e convidou. E às vezes você pode se olhar, analisar dentro do seu coração e pensar assim: eu queria ter ido. E como eu disse no domingo, o medo pode bloquear você de fazer tantas coisas. Mas o medo nunca pode te bloquear de estar perto de Deus. O medo nunca pode te tirar da presença do Senhor. E você precisa começar a analisar dentro de si mesmo como está sendo a fundação da sua vida. Como você tem fundamentado a sua casa. Como você tem fundamentado a sua família. Porque se você fundamentar de qualquer jeito, as paredes vão cair. Sim, as paredes vão cair. E vai ser muito pior ter que começar tudo de novo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Precisamos começar a entender tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E essa palavra vem para te dizer que hoje Deus está aqui. E Ele está disposto a fazer com que as coisas sejam diferentes, sim. Mas você precisa tomar uma decisão. E eu deixei o pastor Keidson ler a minha mensagem, mas não inteira. E hoje, a hora que a Ana foi lá em casa, ela falou assim: sobre o que você vai falar hoje? Porque ou você usa comida, ou você usa alguma coisa sempre nas tuas ilustrações. Não é para vocês darem risada. Quem aqui já ouviu falar da história dos 3 porquinhos? Só eu? Ah, obrigada, gente. Vamos, né? Por favor, me ajude. E eu estava orando durante a semana e eu falei assim: Deus, me dá uma história. Me dá alguma coisa que eu quero que essa mensagem fique dentro da cabeça deles. Que eles nunca mais esqueçam desta passagem de Lucas. E daí Deus falou assim para mim: fale sobre a história dos 3 porquinhos. E eu falei: Deus, não é culto infantil. Como que eu vou falar sobre isso? A pastora vai querer me matar. Tanto que eu nem mostrei pro pastor Keith. Ele, né, mais sério, ele não ia querer deixar eu falar. Daí eu falei assim: então tá bom. E eu comecei a ler, e a reler, e a reler. E eu falei assim: caraca, tem todo sentido isso aqui. Por quê? Porque na história dos 3 porquinhos, nós tivemos o quê? Um que construiu a sua casa com a palha. O outro que construiu a sua casa na madeira. E trazendo isso para os dias de hoje, comece a analisar. Qual dos porquinhos você tem sido? Aquele que construiu na palha? Aquele que construiu na madeira? Porque as lutas vieram e a casa caiu. E nós temos o lobo, que aqui eu coloco como Satanás, que está o tempo todo tentando nos pegar. Vocês conseguem entender que uma história infantil faz analogia ao que Jesus falou? E eu pesquisei muito sobre essa história e tiveram vários artigos que eu li, onde muitos historiadores falaram que eles criaram a história através daquilo que Jesus falou. Se é verdade eu não sei, mas eu vi vários estudos que falaram isso. E daí eu comecei a pensar, pensando nos porquinhos que criaram as suas casas em relação à madeira, à palha. A casa era bonita? Ah, a casa era bonita por fora. Ela parecia linda por fora. Mas quando as dificuldades começaram a soprar, ela foi e caiu. E eu pensei assim: Deus, mas eles eram 3 e não 2, como diz na história. E o Pai falou ao meu coração:
significa os irmãos, que um tenta acobertar o que o outro está fazendo de errado, levando o teu irmão, muitas vezes, em vez de deixar ele viver o processo dele, você traz para a tua casa de madeira, ao invés de deixar ele se firmar na rocha que é Jesus. Porque eles ficaram escondidos lá, e Satanás veio mais uma vez contra aquela casa, e a casa caiu. E eu não sei se vocês conseguem entender aquilo que Deus falou dentro do meu coração, mas eu via aquela história como se fôssemos nós mesmos, as pessoas passando pelas suas lutas, passando pelas suas dificuldades, passando pelos seus processos. E quantas vezes Deus nos diz: deixa ele viver o processo, e a gente não deixa. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes o nosso coração arde por ver um irmão passando por uma luta, passando por uma dificuldade, e a gente age pela emoção. A gente não busca o Senhor para procurar entender o porquê daquilo estar acontecendo. E eu olhava para aquilo tudo e eu falava: Jesus do céu, ou eu sou muito louca, ou o Senhor tem algo muito grande para entregar para essas pessoas dentro desse culto. Porque trazer uma ilustração tão antiga dentro do meu coração não podia ser à toa. E nas palavras mais simples, muitas vezes Deus fixa as coisas dentro do nosso coração. Porque eu entendo que as lutas e que as dificuldades nos afastam de Deus. Muitas vezes. Por quê? Porque realmente nós não estamos firmes na presença. Porque se nós nos colocarmos firmes mesmo, com os nossos pés firmes mesmo, eu tenho certeza mais do que absoluta que Deus não vai nos desapontar. Ele não vai. E agora eu quero que você feche os seus olhos e comece a pensar: será que você tem ajudado alguém? Será que você tem realmente vivido o processo que você deveria viver? Ou você sempre tem procurado a casa de madeira para se refugiar, ao invés de realmente buscar em Cristo, buscar na rocha que é Jesus? E eu quero que você faça sim uma reflexão sobre a sua vida. E eu quero que você busque no mais profundo do seu interior entender se realmente você está aonde Deus quer que você esteja. Pense no processo, pense nas coisas que você tem passado. Será que essas coisas não têm acontecido por quê? Porque você não está fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade do Pai é realmente dobrar os seus joelhos e começar a clamar pelaquilo que Ele pode fazer pela sua vida. Comece a pensar nas coisas que você tem dito, nas coisas que você tem dito dentro da sua casa. E Deus me falou sobre famílias. Deus me falou sobre muitas famílias. Enquanto eu orava, Ele me mostrava casas. Como Ele me mostra agora. Casas totalmente destruídas por dentro. Aonde todas as pessoas passam em volta dessas casas e imaginam: meu Deus, como eu queria viver esta vida. Meu Deus, eles têm recursos financeiros. Meu Deus, eles têm filhos. Meu Deus, é um casamento feliz. Mas Deus me mostrou inúmeras casas destruídas. Inúmeras famílias que vivem de aparência. Inúmeras pessoas que choram, mas que não querem pagar o preço para terem uma vida com Deus. Que vem para um culto por um protocolo, que senta
e fica mexendo no celular, que senta e não adora Jesus, que no momento do louvor não consegue adorar, mas você não vai conseguir adorar se você não abrir o seu coração. Vocês precisam entender que assim como eu, no meu começo, eu sofri muito, porque eu olhava para o altar e eu não conseguia levantar as minhas mãos, porque no começo eu não queria orar, era chato orar. Por que que eu tenho que orar? Se Deus conhece o meu coração, né? Deus conhece o meu coração. O versículo que a maioria das pessoas gostam de usar. Deus conhece o meu coração. Não, Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir no mais profundo realmente aquilo que você tem dentro de você. E eu lembro que quando nós éramos da outra igreja, nós tínhamos o culto da oração na terça-feira. E eu era recém-casada. E para quem conhece o pastor Kate, você sabe que ele é uma pessoa de opinião. E ele falava assim: nós vamos ao culto. E eu falava: eu não vou. Vai sim, porque você vai. E eu falava: então eu vou para dormir. Pois então você vai e durma no banco, porque lá você corre o risco de ser abençoado. Ele já falou isso para muitas pessoas que estão aqui, que eu sei. E eu falava: não, eu não vou. E eu reclamava, mas eu ia. E quantos cultos, pastor, eu dormi, fingindo que estava orando. Dobrava o meu joelho. Diz que pecado confessado é pecado perdoado, né? Então, e quantas vezes eu dobrei o meu joelho, eu dormi, porque eu não queria orar, porque eu não gostava de orar. E eu vivi uma vida de tipo crente, porque era muito bonito na igreja, mas não era o que eu vivia realmente. E quantas coisas demoraram para passar. E hoje, eu sempre falo para Cacau: filha, escute o que o seu pai e o que a sua mãe dizem. Escute o que a pastora e o pastor nos ensinam. Porque são palavras que são de confronto, muitas vezes. Mas a gente precisa entender aquilo que Deus quer realmente. Estar disponível para fazer o que Ele quer. O primeiro dia que eu orei 30 minutos, eu pulava. Falava: Deus, agora eu sou crente mesmo. Porque não pode. Eu fechei o olho e eu orei 30 minutos. E eu falei: meu Deus, sou eu mesmo. A pastora não me ajudou, o Keitson não me ajudou. Mas porque eu escolhi ter uma vida com Deus. Ah, André, você ora todo dia 30 minutos? Não pode mentir. Eu não oro todo dia 30 minutos. Mas eu me esforço muito. Por quê? Porque eu sei que é através disso. É através da intimidade. Quanto mais intimidade nós tivermos com o Pai, mais os nossos pés vão estar firmados nele. Muito, muito mais. E comece a orar. Comece a buscar pela sua vida. Comece a buscar pela sua casa. Não desista do seu casamento. Não desista das coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Porque muito fácil é desistir. Desistir é muito mais fácil do que perseverar. É muito mais fácil do que conseguir chegar no final e dizer: meu Deus, o Senhor está comigo. O Senhor está me fazendo ir além. Então pense como tem sido a sua vida de oração. Porque eu tenho certeza mais do que absoluta que se você começar a ter uma vida de oração constante com o Senhor, se você começar a buscar Ele no mais profundo, e Deus, Ele não quer palavras bonitas. Porque no começo, quando eu orava e a pastora me chamava, eu falava: meu Deus do céu, o que eu vou falar?
E eu falava um monte de porcaria. Porque daí eu queria falar palavras bonitas, sendo que aquilo nem fazia parte do meu vocabulário. A gente tem que ser com Deus verdadeiros. Abrir realmente o nosso coração, para que cada dia que passe, os nossos pés estejam cada vez mais firmados na presença do Senhor. Ontem a pastora falou uma coisa no discipulado, e eu fiquei pensando, o quanto tempo a gente perde com o Instagram, com qualquer rede social, o quanto tempo a gente perde mexendo no celular. E muitas vezes a gente não assiste uma pregação. E eu ouso dizer a vocês que muitas vezes o celular ele está tomando tanto tempo das nossas vidas que a gente não consegue assistir um filme inteiro sem mexer no celular. Porque ele parece que é mais importante do que as pessoas que estão ao nosso redor. E por isso que muitas vezes a sua casa pode estar sendo destruída e você não está conseguindo enxergar. O celular é bom? Claro que é, nos ajuda muito. Mas o que a gente tem que entender? Aprender a filtrar, aprender a analisar as coisas que nos aproximam de Deus. E se o celular nos afastar da presença dEle, da essência dEle, a gente precisa aprender a cortar. Tudo aquilo que é demais vai atrapalhar. Tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor, você precisa aprender a afastar de você. Ah, Andressa, mas não é bem assim. Lá em casa eu só mexo às vezes. Será? Será que quando a visita chega, você dá atenção? Será que tantas coisas podem acontecer? Será que ao invés de desfrutar momentos em família, momentos de qualidade, a gente não tem se apegado a coisas que não valem a pena? Como o celular. Então que você comece a analisar realmente tudo dentro de você. E acredite, eu me analisei muito antes de chegar aqui na frente hoje. Eu orei muito por vocês. Eu orei muito por este culto, como eu sempre oro. Porque eu sei que toda quinta-feira Deus tem algo para fazer nas famílias. E a campanha já acabou. Mas a pastora sabe que toda vez que eu pego o microfone, eu falo da família. Por quê? Porque uma família bem estruturada está mais perto dele. Aí você fala, Andressa, mas a minha família hoje está destruída. E você está falando que a família... Ore. Não desista. Deus, Ele está aqui. E essa igreja é uma igreja que vive o sobrenatural. Eu vivo com o sobrenatural dentro da minha casa. A maioria de vocês sabem, a Cauane é um testemunho vivo. E todo dia quando eu olho para ela, eu falo, Deus é real. Porque nas lutas, nas dificuldades, quando o nosso coração está doendo, a gente se duvida. A gente começa a pensar, mas será? Será que Ele existe mesmo? E ela teve uma experiência com Deus genuína. E isso faz a gente enxergar todos os dias dentro do nosso lar que Deus é real. E Ele tem para entregar tanto para vocês. Ele tem para entregar tanto. Ele está com as comportas dos céus abertas sobre este culto. E comece a pensar que o terceiro porquinho tinha o quê? A casa firmada na rocha, que é Jesus. Ah, ele abriu a porta, eles entraram. Satanás parou de tentar destruir a casa? Não.
Ele soprou, soprou, soprou. E a casa não caiu. Mas ele tentou entrar pela chaminé. Só que lá, a chaminé estava ligada com o fogo, que é o fogo do Espírito Santo, que vai entrar na sua casa hoje. Mas isso só vai acontecer se você quiser verdadeiramente. Entendam que ele não parou. Satanás não parou de tentar derrubar aquela casa. Até que eles conseguiram pegar ele. E quem pegou ele? Jesus. Através da morte e ressurreição. Porque ele desceu no inferno. E roubou não. E pegou as chaves de Satanás. E hoje nós temos vida. E vida com abundância. Por quê? Porque Jesus venceu por nós. E é tão lindo. E nossa, eu estava tão empolgada fazendo a mensagem. E eu falei, meu Deus. Porque eles tiveram muitas dificuldades até chegar ali. Mas eu entendia a cada pedaço da mensagem que eu lia e relia. E o Keito só falou assim, amor, não precisa ler mais, né? Porque você já leu isso o dia inteiro. E eu falei, não, mas Deus sempre tem algo para revelar ao nosso coração diferente. E eu não sei se você consegue imaginar eles na casa. Se imagine agora você dentro dessa casa. Você dentro da casa, comemorando, desfrutando, adorando a Deus porque você venceu. Porque você conseguiu vencer, porque Jesus entrou na casa. Vocês conseguem entender que a vitória só chegou quando Jesus entrou na casa? Jesus estava lá com eles. E eles acenderam a lareira e Satanás, ó. Mas pense que mesmo quando ele estava lá, as batalhas vieram, as lutas vieram, as dificuldades vieram. Mas eles estavam firmes. Firmes mesmo. Porque eles escolheram. E vida com Deus é escolha. Intimidade com Deus é escolha. A pastora pode chamar a gente para orar em todos os cultos. Se você vier dobrar o seu joelho e dormir como eu fazia, a sua vida não vai mudar. Demorou para isso mudar na minha vida? Demorou, amor? É um pouco. Assim, não tanto, mas um pouco. Porque enquanto eu não escolhi verdadeiramente, as coisas não mudavam. As coisas se repetiam. E quantas histórias você pode começar a pensar hoje que já se repetiram na sua vida? O ciclo está se repetindo de novo. E você passa anos e anos e diz assim: meu Deus, isso de novo não. Mas quais são as atitudes que você tem tomado para que isso mude? Para que as tempestades, para que os ventos parem de soprar? Na minha vida demorou. Porque foi uma escolha minha. Porque eu tinha escolhido ser uma crente de aparência. E eu estou aqui para dizer para você que basta uma decisão sua. Não adiantava o Keito decidir por mim, porque eu ia e dormia. E agora eu oro.
E agora eu busco. E agora eu tenho sede do Pai. Mas enquanto eu não decidi, não funcionava. Enquanto você não decidir, não vai funcionar. Comece a pensar que essas duas casas aqui, que estão sendo faladas, são a sua vida. E a casa que é firmada na areia, ela é como se fosse uma areia movediça, que se mexe, e quanto mais você se mexe, mais profundo você vai. E quando você menos espera, acabou. Você está aqui, ó, com a areia até aqui, dentro da sua casa, perdido dentro de você mesmo. Comecem a pensar, será que realmente você tem se firmado na rocha? Ou você tem sido engolido por uma areia movediça dentro da sua vida sem nem perceber? Você tem se afastado das pessoas que te aproximavam do Senhor? Ou você tem se aproximado de pessoas que têm sede por buscar a Deus? As pessoas que fazem parte da nossa vida, elas têm que entender que nós gostamos de ir na igreja. Por quê? As pessoas da minha família, elas não me convidam mais para coisas em dias de culto. No começo eu achava muito estranho. E depois todo mundo entendeu. Ah não, hoje é dia de culto, nem adianta fazer que a Andressa e o Keits não vão. E os meus amigos sabem o quanto isso é verdade. Por quê? Porque a gente escolhe Deus. Todos os dias, quando eu acordo, eu escolho Deus. Todos os dias, em tudo aquilo que eu vou fazer, eu escolho Deus. Porque você tem a opção de mentir, de enganar, de passar as pessoas para trás. Porque no trabalho eu sento e eu entrego o meu melhor. E eu oro. E a Bruna está aqui, trabalha comigo e sabe, a gente ora e entrega todos os nossos eventos diante da presença do Senhor. E a gente diz que as pessoas reconheçam Jesus nas nossas vidas. Essa é a minha oração todos os dias. Jesus, que as pessoas te vejam através de mim. E muitas pessoas já falaram: ah, você é crente? Sem me conhecer. Porque conseguiam enxergar Jesus verdadeiramente na minha vida. E isso não é para honra e glória minha. Não, nunca. Mas é para honra e glória do Senhor. Porque será que você tem sido um agente secreto de Cristo? A pastora sempre fala isso. Onde as pessoas te olham e nunca imaginaram que você era um cristão. Como você tem refletido o caráter de Jesus? Como as pessoas têm visto o caráter de Jesus na sua vida? Ou será que elas têm olhado para você e dito: esse não é crente não? Porque você tem atitudes que não demonstram. E agora você pode parar e pensar: meu Deus, que palavra forte. Primeiro ela vem, fala dos 3 porquinhos, e agora tá. Por quê? Porque aqui você tem que sair da igreja hoje com o mesmo sentimento que eu, de que vale a pena. De que vale a pena passar por todos os ventos e permanecer firme na presença do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios
3:11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do alicerce que já está posto, que é Jesus Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus, Ele é a rocha inabalável das nossas vidas. Ele é o nosso amor verdadeiro. Através do amor que Jesus, que Deus nos dá, nós somos cheios. E somente quando você entender no mais profundo do seu coração, e eu quero que você escute o que eu vou dizer. Preste muita atenção, porque eu tenho certeza que Jesus é o amor que vai suprir todas as necessidades da sua vida. Você pode procurar isso na pastora, no teu marido, numa namorada, em qualquer pessoa, mas ninguém vai te preencher verdadeiramente como Jesus Cristo preenche. Somente Ele. E em momentos de tempestade, adversidade, dificuldade, você vai pensar que as coisas não estão dando certo. Mas Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Ele não muda. Ele vai ser igual. Então entenda que independente do que você passar, Jesus não vai mudar. E Ele vai estar aqui. E hoje Ele está aqui, te esperando com os braços abertos, para que você consiga entender e mensurar o que Ele quer para você. Você precisa realmente abrir o seu coração para Ele, firmar os seus passos nele, ter uma vida com Ele, ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, porque se Ele for o centro da sua vida, todas as outras áreas serão felizes. Tudo que Jesus quer é intimidade. Intimidade. Uma busca genuína e verdadeira. E eu quero que você reflita agora. Será que você tem construído a sua casa na rocha que é Jesus? Ou na areia movediça que tem te enganado e tem te afastado da presença? A forma que construímos a nossa casa determinará o futuro dela. E nós precisamos entender que esse futuro só vai ser feliz se nós tivermos Jesus no centro. E eu quero que você se coloque de pé. E pense, quando as tempestades da vida chegarem, uma casa construída sobre a areia é como um castelo de cartas. Quando as tempestades da vida chegarem, uma casa construída na areia é como um castelo de cartas. Mas nós temos Jesus, que é a rocha. Jesus é a rocha inabalável. E Cristo vai nos oferecer a força
que nós precisamos para permanecer de pé.